Quiero ver con ustedes esta tarde acerca de lo que es un poco más nuestra búsqueda con el Señor. Eu quero ver com vocês nesta tarde algo mais sobre a nossa procura, a nossa busca pelo Senhor. Dice la palabra del Señor en Proverbio 14:4. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 14:4. Dice, sin las herramientas apropiadas, Sem as ferramentas apropriadas. puedes leerlo si quieres. Sim. ¿El trabajo? O trabalho não dá fruto. Com boas ferramentas, nós tiramos o melhor proveito. En cada oficio de los que trabajamos necesitamos herramientas. Em cada profissão que nós temos, nós precisamos de ter ferramentas. La costurera necesita sus agujas. A costureira precisa das agulhas. El carpintero necesita sierras. O carpinteiro precisa do serrote. Y a sus hijos el Señor nos ha dado herramientas básicas para luchar. E o Senhor aos seus filhos nos tem dado ferramentas básicas para nós lutarmos. Y para la edificación de su pueblo. E para a edificação do seu corpo. Tenemos la oración, la intercesión. Nós temos a oração, a intercessão, El ayuno, el estudio de la palabra del Señor. o jejum e o estudo da palavra do Senhor. Y aún el compañerismo E ainda também a comunhão um com os outros. es una herramienta para fortalecernos y animarnos. É uma ferramenta para nós nos fortalecermos uns aos outros e nos animarmos uns aos outros. Hoy quiero hablar sobre alguna de esas herramientas. E eu quero falar hoje sobre algumas dessas ferramentas. Cuando pensamos en la palabra orar, la gente dice orar es hablar con Dios. Quando nós pensamos na palavra orar, o pessoal diz orar é falar com Deus. Y si pensamos en lo que un ejemplo que nos dejó el Señor, el ejemplo de cómo orar, E se nós pensamos em algum exemplo que o Senhor nos deixou em como orar, encontramos en el Padre Nuestro el modelo que cómo podemos orar. nós vamos encontrar no Pai Nosso um modelo de como nós devemos orar. Comienza el Padre Nuestro teniendo una alabanza y diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Começa o Pai Nosso tendo uma frase de louvor dizendo Pai Nosso que estás nos céus. En esa confianza que nos permite acercarnos a Dios. E é com uma confiança em que nós podemos nos chegar perto de Deus. Hermanos, Dios está por encima y más allá de todo lo creado. Irmãos, Deus está por cima e mais além de tudo aquilo que foi criado. Y Él es nuestro Padre por encima de todas las cosas. E Ele é o nosso Pai por cima de todas as coisas. El Padre Nuestro sigue diciendo, santificado sea tu nombre. O Pai Nosso continua dizendo, santificado seja o teu nome. Y está hablando de tener esa confianza de que Él hace su voluntad por encima de todas las cosas. E continua falando em como nós podemos confiar em que Ele vai fazer a sua vontade por cima de todas, acima de todas as coisas. Y nos sigue enseñando y sigue diciendo que el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Continua a ensinar-nos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Y está pidiendo que cada día tenga la provisión necesaria y básica. E está a pedir que cada dia nós tenhamos a provisão necessária e básica. Sigue diciendo y haciendo una súplica y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. E continua com uma súplica dizendo perdoa as nossas falhas como nós perdoamos os outros. Y cierra diciendo y exaltando porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. E encerra dizendo porque teu é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Amém. La palabra nos va enseñando los pasos para orar, exaltar, reconocer que no valemos nada y poder tener esa comunión de exaltación con el Señor. Queridos, perdón. A palavra nos vai ensinando como é que nós devemos orar, exaltando, louvando a Deus e como é que nós podemos ter essa comunhão com Deus. Y Dios escucha cuando clamamos. Deus ouve quando nós clamamos. Dios nos da sabiduría, nos da fuerza, nos da ánimo para continuar. Deus nos dá sabedoria, ânimo e força para continuarmos. La Biblia dice que debemos orar en todo tiempo. E a Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo. Y si tú estás hoy aquí,
E se tu estás hoje aqui, es porque tienes deseo de aprender más acerca de lo que es la oración. é porque com certeza tens desejo de aprender mais acerca do que é a oração. El enemigo de nuestras almas trata de oponerse a que tú y yo oremos al Señor. E sabes uma coisa, o inimigo da nossa alma, ele trata de colocar oposição a que nós ouçamos mais acerca da oração. Eso es la parte que les quería comentar acerca de la oración. E essa é uma das partes que eu queria comentar convosco sobre a oração. Pero quiero ver también un pensamiento acerca del ayuno. Mas também quero ver um pensamento acerca do jejum. Dice la palabra del Señor que cuando ayunemos, unjamos nuestra cabeza, Diz a palavra de Deus que quando nós jejuemos, nós devemos ungir a nossa cabeça, lavemos nuestro rostro lavar a cara, não é? Lavar o rosto, y nos metamos en el secreto con Dios. e que nós devemos ir para o lugar secreto com Deus. El ayuno es un arma poderosa. O jejum é uma arma muito poderosa. Satanás no desea que tú conozcas el poder del ayuno. E Satanás não deseja que tu conheças o poder do jejum. A veces pensamos que ayunar es decir, ay, estoy débil, ay, que todos me vean pálido. Às vezes nós pensamos que o jejum é dizer, estou mesmo muito fraco, e queremos ver que todos nos vejam que estamos assim bem branquinhos, não é, paliduchos. Pero dice la palabra que debemos lavarnos la cara y no andar pregonando, estoy de ayuno. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos lavar a nossa cara e não apregoar, eu estou a jejuar. También hay un arma poderosa, una herramienta poderosa que el Señor nos ha dado, y quiero ver un poco más detenidamente. Há uma outra arma poderosa que Deus nos deu e quero ver com mais tranquilidade, Es la intercesión. que é a intercessão. Con frecuencia confundimos el orar con interceder. Frequentemente nós confundimos o que é orar e o que é interceder. Interceder significa interceptar, significa detener. E interceder significa interceptar, ou seja, deter, parar. Significa ponerse en lugar, en el medio de algo. Significa colocar-nos no meio de duas coisas, no meio de duas coisas. A favor de. Em favor de. Y cuando nosotros intercedemos, nos colocamos delante del trono de Dios, orando por la necesidad que hay en los demás. Então, quando nós intercedemos, nós nos colocamos diante do trono de Deus, orando pela necessidade dos outros. Cuando intercedemos es olvidarnos de nuestros propios problemas y nuestras propias dificultades para orar por los demás. Quando nós intercedemos, é esquecer-nos dos nossos próprios problemas e dificuldades para poder orar pelos problemas dos outros. Es tener esa necesidad de orar con fervor como si el problema de los demás fuese nuestro. É orar com fervor como se o problema do outro fosse o nosso. Porque nosotros estamos clamando delante del Señor por los demás. Porque assim estamos a clamar diante de Deus pelos outros. Es un llamado no solo para unos pocos de la iglesia. E atenção que não é uma chamada só para uns poucos da igreja. Es un llamado para toda la iglesia. Mas é uma chamada para toda a igreja. Toda la iglesia tendría que tener la compasión que tuvo Jesús por las vidas. Porque toda a igreja devia ter a compaixão que Jesus teve pelas vidas. Viendo a los demás, dice que Jesús tuvo compasión. Diz a palavra que Jesus, olhando para os outros, ele teve compaixão. A veces la gente nos dice, por favor, ora por nosotros. E às vezes as pessoas vêm e dizem, olha, por favor, ora por nós. Y nosotros somos muy mentirosos. E nós somos muito mentirosos. Decimos, vamos a orar. E dizemos, sim, eu vou orar, nós vamos orar. Y nos olvidamos. E depois nos esquecemos. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos interceder con fervor por los demás. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos interceder com fervor pelos outros. Dice la Biblia en Ezequiel 22:30. Diz a palavra em Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado. 22:30. Busquei entre eles homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim,
a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Cuando se refiere a que buscaba a alguien que se pusiera en la brecha, Quando a palavra de Deus diz que procurava alguém se colocasse na brecha, estaba haciendo alusión a lo que se hacía en la antigüedad. estava a fazer uma chamada para algo que acontecia antigamente, Antiguamente en los muros de los castillos de la ciudad porque antigamente as muralhas dos castelos das cidades, había brechas, aberturas, eles tinham umas brechas, umas aberturas, y eran lugar que es fácil acceso para el enemigo que venía a tomar la ciudad. e essas brechas se tornavam um fácil acesso para o inimigo que vinha para tomar essa cidade. Por eso ponían guardias permanentemente en esos huecos, en esos buracos. Então, nessas brechas, eles colocavam guardas permanentemente para tomar conta. Tenía que estar noche y día cuidando esse lugar. E essas pessoas tinham que estar lá dia e noite para tomar conta daquele lugar. Inclusive arriesgaba su propia vida cuidando ese lugar. E até arriscavam as suas próprias vidas para cuidar daquele lugar. Porque cualquier enemigo podría largarle una lanza, una flecha, Porque naquela hora qualquer inimigo podia vir e lançar uma lança, uma flecha, uma seta. y ser el primer objetivo para tirarlo a E tierra. era o primeiro objetivo para ser destruído. El que estaba en la brecha no podía ser cualquier persona. Então, aqueles que eles colocavam na brecha não podia ser qualquer pessoa. Y preste atención lo que le voy a decir. E reparem no que vou dizer. El que estaba en la brecha tenía que ser una persona bien sujeta y obediente a sus autoridades. A pessoa que estava na brecha tinha que ser uma pessoa bem sujeita e obediente às suas autoridades superiores. Que si le daban una orden tenía que estar bien ahí permanente, bien fiel. Então, se essa autoridade superior lhe dava uma ordem, eles tinham que permanecer naquele lugar bem e firmes. Tenía que ser alguien leal. Tinha que ser alguém fiel, leal. Porque si era alguien que no era leal, Porque ser alguém que não era fiel, podría vender a su ciudad a los demás. poderia vender a cidade ao inimigo. Tenía que ser alguien que estuviese siempre firme, no importa cómo viniese el enemigo. Então essa pessoa tinha que estar sempre firme, não fazia diferença da maneira em como o inimigo iria vir. No podía quedarse dormido, Não poderia adormecer, como usted se está quedando hoy. como você está a ficar hoje, agora. Es broma, es broma. Estou a brincar. No podía quedarse callado. Si venía el enemigo, tenía que gritar. E não podia ficar calado. Se vinha o inimigo, ele tinha mesmo logo que gritar. Y tenía que pelear cuerpo a cuerpo E tinha que pelejar corpo a corpo por sus compañeros, pelos seus companheiros. antes que el enemigo entrase al reino. Antes até que o inimigo entrasse na cidade. Cuando el Señor llama a intercesores, hombres y mujeres, Então, quando Deus chama intercessores, homens e mulheres, que estén en la brecha, que fiquem na brecha, está diciendo todo esto. está a dizer isto tudo que acabei de explicar. Que sean obedientes, todo lo que le he Que comentado. sejam obedientes, tudo aquilo que eu comentei agora. Ahora bien, cuando hablamos de un intercesor, ¿por qué motivos tiene que orar e interceder un intercesor? Mas quando então falamos de intercessores, quais são os motivos pelos quais um intercessor deve de orar? Un intercesor tiene que orar delante de Dios por un mundo más justo del que vivimos. Olha, um intercessor deve de orar diante de Deus por um mundo mais justo do que aquele que vivemos. Por una nación con gobernantes que se conviertan y que tengan el corazón para el pueblo. Devemos orar por uma nação e por governadores que se convertam a Deus e que tenham um coração para o povo. Por una iglesia que esté a la ofensiva contra los ataques del enemigo, avivada. Por uma igreja que possa estar defendendo-se perante os ataques do inimigo, uma igreja avivada. Por el liderazgo de nuestra iglesia que sea fuerte y unido. Pela liderança da nossa igreja que seja forte e unido. Por el hogar y la familia. Pelo lar e pela família. Por los vecinos, por los amigos. Pelos vizinhos, os amigos. Hay mucho por lo que clamar. Há muito pelo qual nós devemos clamar.
Tal vez tú no sepas ni cómo hacerlo, pero coge un bolígrafo y un papel y apúntate todos los motivos de interceder. Talvez tu não saibas por onde começar, mas pega numa caneta e num papel e começa a apontar motivos pelos quais tu deves interceder. Y vas leyéndolo y vas orando y vas clamando y vas poniéndote en la brecha. E vais lendo, vais orando, vais clamando e te vais colocando na brecha por cada assunto. Porque tú tienes que orar por los demás como si te fuese la vida. Porque tu tens que orar pelos outros como se fosse a mesma vida nisso. Porque estás defendiendo algo muy importante. Porque estás a defender algo muito importante. Ahora bien, algunos preguntan si la intercesión es un don o un ministerio. Ora bem, muitos perguntam se a intercessão é um dom ou é um ministério. En 1 Corintios 12, 4 al 6, Em 1 de Coríntios 12, 4 al 6, 4 a 6, si quieres leerlo aquí. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O sea que está hablando que todos debemos interceder, pero hay personas que tienen un don para hacer lo que es la intercesión. Então, está a falar que nós todos devemos interceder, mas há determinadas pessoas que têm um dom especial para interceder. Fíjense ustedes que estaba Ana, que tenía 84 años y no se apartaba del templo. Reparam que nós vemos a Ana, que tinha 84 anos, e não se afastava do templo. Estaba sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. E servia de dia e de noite com jejum e orações. Ella no estaría pensando, ay, estoy mal, ¿cómo me siento? Ella estaría siempre mirando para los demás. De certeza que ela não estava lá a orar dizendo, ai, eu estou muito mal, como me sinto. Não, ela estava olhando para o futuro, intercedendo pelos outros. Cuando hablamos de don, hablamos de herramienta que Dios nos ha dado. Quando nós falamos de dom, falamos de uma ferramenta que Deus nos deu. De un regalo para hacer mejor el servicio de la obra. De um presente que Deus nos deu para fazer melhor o trabalho da obra. Cuando hablamos de ministerio, Quando falamos de ministério, hablamos, es el área de servicio en la que vas a trabajar. Falamos numa área de serviço na qual tu vais trabalhar. Es un área de trabajo en la obra del Señor. É uma área de trabalho dentro da obra do Senhor. O sea, el que dice que tiene un don, ou seja, aquele que diz que tem um dom, no es para usarlo para sí mismo. não é para usá-lo para si próprio. Es para ponerlo en el servicio de los demás. É para colocá-lo ao serviço dos outros. Es para usarlo en el ministerio. É para usá-lo no ministério. Y cuando habla de la operación, en el texto que leímos, E quando nós lemos aqui realização, es la forma como ese don se puede llegar a manifestar. é a forma em como esse dom chega a ser manifesto. O sea, es importante entender que el que tiene el don no puede ser una persona aislada del cuerpo de Cristo. Então é importante nós percebermos que aquele que tem o dom não é uma pessoa que se isola do corpo de Cristo. ¿Sabe que hay mucha gente que en el cuerpo de Cristo quiere ser miembros ortopédicos? Sabem que há muitas pessoas que no corpo de Cristo querem ser um membro ortopédico. Desgraciadamente, que tiene un problema en su cuerpo y tiene que tener un miembro ortopédico, lo saca y lo pone cuando quiere. Infelizmente há situações de pessoas que têm um membro ortopédico que tiram e põem conforme a necessidade. Y hay gente que dice, no voy a la iglesia, no necesito congregar, pero yo soy el que tiene un don determinado.
determinado. Então, há pessoas que dizem, eu não vou à igreja, não preciso congregar, mas eu tenho um dom determinado, específico. Casi hay que venerarlo prácticamente. Quase que temos que o venerar, praticamente. Días atrás me dice una mujer que ella era misionera Há dias, uma mulher que era missioneira disse-me y que ella, su misión era ir de iglesia en iglesia. Disse-me que a sua missão era ir de igreja em igreja. Y cuando le pregunté cuánto hacía que se había convertido y cuánto hacía que se había bautizado, E eu lhe perguntei então, há quanto tempo que te converteste, que te batizaste? me dice, no necesito bautizarme. E ela disse-me, eu não preciso de batismo. Entonces yo le dije, tú lo que necesitas es conocer la puerta. E então eu lhe disse, olha, tu o que conheces é conhecer a porta. Queridos, si somos aislados del cuerpo, no sirve el don para Queridos, nada. se nós estamos isolados do corpo, o dom não serve para nada. En estos tiempos se hace muy real la palabra cuando dice, probad los espíritus. E neste tempo que estamos a viver, a palavra que diz provai os espíritus é algo que nós temos mesmo que ter muito presente, esta palavra. Porque hoy día hay muchos falsos profetas o falsos que tienen falsos dones dando vuelta por ahí. Porque hoje em dia há muitos falsos profetas e pessoas que têm falsos dons a dar voltas para aí. Hay gente que prefiere poner la televisión y ver por internet ciertos programas evangélicos Há pessoas que preferem sentar-se e ver pela televisão certos programas evangélicos pela net y no escuchar lo que se dice en su iglesia. e não ouvir aquilo que é pregado na sua igreja. Hay gente que le escribe a otros pastores de otros países Há pessoas que escrevem a outros pastores de outros países pidiéndoles consejo. conselho. Y no son capaces de sentarse con su pastor que los conoce E não são capazes de se sentar com o seu pastor que os conhece para pedirle un consejo real. para pedir um conselho real. ¿Cómo te puede conocer alguien? ¿Qué te puede decir alguien que no te conoce? O que é que te pode dizer alguém que não te conhece? Cuando nosotros pensamos en estos tiempos, Quando nós pensamos nos tempos que correm, hay gente que quiere vivir de sueños y de visiones. há pessoas que querem viver por sonhos e por visões. Gente que vive por las emociones. Pessoas que vivem à base de emoções. Y los sueños y las visiones están en la palabra del Señor. E é verdade que os sonhos e as visões estão na palavra do Senhor. Las visiones ocurren cuando uno está despierto. As visões acontecem quando alguém está acordado. Está consciente de lo que está pasando. Está consciente daquilo que está a acontecer. Y los sueños ocurren cuando una persona está dormida. E os sonhos acontecem quando uma pessoa está a dormir. En el Antiguo Testamento, las visiones eran muy comunes tenerlas. No Antigo Testamento, as visões era algo muito comum, as pessoas terem visões. Parece que por lo que nos dice la palabra del Señor, cuando no había visiones, se debía a la escasez de los profetas. Então a palavra nos diz que naquele tempo, quando não havia visões, é porque havia poucos profetas. En otras ocasiones es porque había desobediencia del pueblo. Em outros momentos não havia visões porque havia desobediência da parte do povo. En el Nuevo Testamento vemos que Dios usa sueños. E no Novo Testamento nós vemos como Deus usa sonhos. Y Dios da visiones, Deus também dá visões, pero encaminando a la imagen de Jesús, mas sempre tudo apontando para Jesus, para establecer su iglesia. para estabelecer a sua igreja. Hoy día, dile al que está al lado tuyo, hoy día Hoje em dia, e diz isso ao que está ao teu lado, hoje em dia, tenemos algo muy importante, nós temos algo muito importante, la palabra del Señor. a palavra do Senhor. Entonces, todo lo que tú quieras saber, Então, tudo aquilo que tu queres saber en la palabra está. está na palavra. También puede haber sueños y visiones, Também pode haver sonhos e visões, pero no vivimos tras los sueños y visiones. mas não vivemos por atrás dos sonhos e das visões. La palabra de Dios dice
A palavra de Deus diz que las señales nos seguirán. que os sinais nos seguirão. No vamos nosotros detrás de las señales. Nós não vamos atrás dos sinais. Enloquecido, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere decirme? E ficarmos, ai, o que é que me queres dizer? O que é que me queres dizer? Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Mas Y- Deus y se es comunica claro. conosco através da sua palavra. Algunos se acuestan a dormir después de haber cenado mucho Alguns se deitam para dormir depois de ter jantado muito y sueñan cualquier cosa. e sonham qualquer coisa. Y se levantan y dicen, ¿qué me habrá querido decir Dios? E acordam e diz, ai, o que Deus me quer dizer com isto? Nada, Dios no te quiso decir nada. Nada, Deus não te quis dizer nada. Lo que tienes que hacer es no cenar O tanto. que tens que fazer é não comer tanto antes de ir para a cama. Porque hay cada sueño que tú dices, Porque há com cada sonho que uma pessoa diz, oh, hay gente que se dirige sus vidas, aunque nos parezca muy extraño, pero dirige sus vidas por los sueños y por lo que creen ver. e há pessoas, ainda que isto possa parecer um bocado estranho, mas há pessoas que dirigem a sua vida pelos sonhos e pelo que eles acham que os sonhos querem dizer. Hay una hermana que estaba orando y de pronto dice, comenzó la ventana a sacudirse. Há uma pessoa que estava a orar e de repente começou a janela assim a abrir-se e a sacudir-se a janela. Y veía como una luz que entraba. E ela viu como uma luz que estava a entrar. Y cuando de pronto se levantó de estar ahí en sus rodillas, E quando de repente se levantou de estar, estava de joelhos, se da cuenta que era la luz de la vecina que iluminaba la habitación. se deu conta que era a luz da vizinha que simplesmente estava a entrar pela janela e iluminou, portanto, Y el viento que sacudía o la quarto. ventana. E era um vento que estava a mexer na janela. Ahora quiero que sepas que Dios muestra y Dios habla también a través de visiones. Agora, por outro lado, eu quero que tu saibas que é verdade que Deus pode falar através de visões. Pero no vivimos desesperados por las Mas visiones. nós não vivemos desesperados para ter visões. Desesperados debemos estar por la palabra de Dios. Desesperados é pela palavra de Deus. En una ocasión le dice un hombre de la iglesia a mi esposo, Houve um momento que alguém, um homem da igreja, falou para o meu esposo. le dice, pastor, he tenido un sueño y necesito que usted me lo interprete. E este irmão chegou e disse, pastor, eu tive um sonho e eu preciso que o irmão me interprete esse sonho. Cuando te dicen así, los pelos ya se te hacen de punta. Quando uma pessoa vem assim logo para nós o pelo logo sobe de ponto. Porque tú piensas, y si no le digo nada, va a decir que soy un mal pastor. E tu pensas, é que se eu não lhe dou uma interpretação, vão pensar que eu que sou uma má pastora. Y si le miento, no puedo E eu mentirle. não posso mentir tampouco. Entonces, y le dice mi esposo, hermano, ¿y qué soñó? Então o meu esposo disse assim, ok, irmão, então o que sonhou? Yo subía a un ascensor, E eu subi para um elevador, toqué el botón toquei o botão y el ascensor subió. e o elevador subiu. Toqué un botón Toquei de novo o botão y el elevador bajó. e o elevador desceu. ¿Qué me querrá hablar Dios? O que Deus me quer falar? Y mi esposo le dice, es que el ascensor andaba muy bien, hermano, subía y bajaba. O que pode tirar daí é que o elevador estava a funcionar muito bem, subia e descia. Hermanos, muchos de nosotros hemos conocido al Señor después de grandes y venimos con un trasfondo E irmãos, muitos de nós já conhecemos ao Senhor com uma certa idade e trazemos um background, não é? Uma bagagem. tal vez algunos consultando cartas, otros horóscopos, otros leyendo las manos. Talvez alguém que consultava o tarô, as cartas ou até a leitura das mãos. Y ya hoy estando en el Señor no consultamos todo eso, E nós que agora estamos no Senhor já não consultamos nada disso. pero nos ha quedado esa costumbre de querer saber un poquito más del futuro. Mas nos ficou aquela curiosidade de querer saber algo mais do futuro. Y cuando algo que soñamos ya lo hacemos E magnífico. então sonhamos alguma coisa, já pensamos que esse sonho já é alguma coisa, uma revelação.
Pero nosotros debemos entender que Dios es orden también. Mas nós devemos perceber que Deus também é ordem. Y no podemos poner palabra en la boca de Dios E nós não podemos colocar palavras na boca de Deus que Dios no ha dicho. que Deus não disse. No te desesperes por los sueños ni por las visiones. Não fiques desesperado ou desesperado pelos sonhos ou pelas visões. Busca dirección en la palabra del Señor. Procura direção na palavra do Senhor. Los sueños que vienen de Dios y las visiones que vienen de Dios Os sonhos e as visões que vêm de Deus, edifican, elas edificam, construyen, constroem, alerta, despiertan, alertam e acordam impactan. e impactam. Y sobre todas las cosas, si es de Dios, se cumplen. E sobre todas as coisas, se for de Deus, vai se cumprir. Hay cosas que cuando el Señor nos habla, intercesores tienen que tener cuidado en esto. Há coisas que quando Deus nos fala, os intercessores especialmente têm que ter muito cuidado com isto. Tienen que ser guardadas en nuestro corazón. É para o intercessor guardar no coração. Y si hay alguien que tiene que saberlo, son nuestros pastores. E se é alguém que tem que saber sobre isso, são os nossos pastores. Pero tú no puedes andar de un hermano a otro. Ay, Dios me habló, Dios me dijo, Mas tu não deves andar de um irmão em outro dizendo: ai, Deus me falou, Deus me disse. Porque la principal función del intercesor Porque a principal função do intercessor es buscar a Dios en la intimidad. é procurar a Deus na intimidade. Y lo que Dios le habla en la intimidad no puede salir a divulgarlo. E o que Deus lhe fala na intimidade não é para sair e divulgar. Tiene que orar por eso y clamar por eso. Tem que orar por isso e clamar por isso. Recuerde María cuando veía todas las cosas que pasaban con Jesús. Vocês se lembram Maria quando ela via tudo aquilo que estava a acontecer com Jesus? Ella dice que guardaba todas las cosas en su corazón, Diz a palavra que ela guardava todas as coisas no seu coração, esperando su cumplimiento, aguardando pelo seu cumprimento, esperando lo que iba a pasar. aguardando por aquilo que iria acontecer. Pero no sale a divulgarlas. Mas não sair a divulgar. Cuando tú necesitas salir a contar lo que Dios te ha hablado en esa intimidad con Dios, Quando tu precisas mesmo de sair para divulgar aquilo que Deus te falou na intimidade, no teu interior, puede ser que hay una carencia en tu interior de necesitar reconocimiento. pode ser que o faças porque há uma carência no teu interior que precisa reconhecimento qualquer. Y vuelvo a repetirte, el intercesor es alguien que posiblemente nunca será reconocido, pero sabe en el lugar que está. E volto-te a dizer que o intercessor provavelmente são pessoas que não são assim muito reconhecidas, mas sabem estar no seu lugar. Un intercesor clama, gime, estará en el secreto de su cuarto. Um intercessor clama e chora no segredo do seu quarto. No aspira a cargos, E não aspira a ter um cargo. no aspira a ser reconocido. Ahí viene el intercesor de la E não iglesia. aspira a ser reconhecido. Aí vem o intercessor da igreja. Ni aspira a un trato especial de parte del pastor. El intercesor pase, por favor. E não aspira a uma nomeação especial do pastor. O intercessor pode passar. El intercesor que después que ha intercedido, ¿sabe lo que hace? E sabem, o intercessor, depois de ter feito a oração, intercedido, sabe o que faz? Vuelve a interceder. Volta a interceder. Y después que intercedió, ¿qué hace? Vuelve a E interceder. depois de interceder, o que é que faz? Volta a interceder. Y después que intercedió, vuelve a interceder. E depois de interceder, volta a interceder. Esa es su vida. Essa é a sua vida. Hay gente que dice, tengo una palabra para Dios, para la iglesia. Há pessoas que vêm e dizem: eu tenho uma palavra para a igreja. No sé si le ha pasado, si lo ha oído. Não sei se vocês já ouviram esta expressão. Pero hay gente que parece que tiene palabra para todos los de la iglesia menos para sí mismo. Mas há pessoas que têm palavra para toda a igreja, menos para si próprias. Hace un tiempo vino una mujer y nos dijo que tenía una palabra para la iglesia.
Há tempos atrás veio uma mulher e disse que tinha uma palavra para a igreja. que veía la iglesia caer en un pozo profundo y Que bueno, veía todo. como a igreja estava a cair em um fundo, num poço profundo. Y nosotros la miramos con mi esposo y le explicamos a la hermana que para tener esa palabra sobre su vida, E nós olhamos para a irmã e começamos a explicar. Irmã, para ter essa palavra sobre a sua vida, tenía que tener ella una vida de santidad para poder respaldar esa ela palabra. tinha que ter uma vida de santidade para poder de alguma maneira garantir aquilo que estava a dizer. Ella como que se quedó como un poco, no un poco, mucho enfadada, Ela ficou um pouco, bom, não pouco, muito zangada, pero a los días mas dias depois la encontraron tirada, borracha, en un descampado. a encontraram caída, assim, em um largo, bêbada. Es más fácil traer palabras para los demás É mais fácil trazer palavra para os outros que decir yo tengo que arreglar esto en mi vida. que dizer eu próprio tenho que arranjar isto, consertar isto na minha vida. Cada iglesia tiene su norma de cómo hacer las cosas. Cada igreja tem as suas normas de como se fazem as coisas Y tú tienes tus pastores a quien tienes que ir para que ellos te guíen. e tu tens os teus pastores a quem tu tens que ir para que eles te possam orientar como fazer. Nosotros en la iglesia como norma, Nós, na nossa igreja, como norma, si alguien dice que tiene una palabra para Dios, se alguém diz que tem uma palavra de Deus, no la puede dar públicamente. não pode dá-la publicamente. Lo primero que hace es venir a las autoridades que están en ese momento en la iglesia. A primeira coisa que deve fazer é vir às autoridades que estão na igreja, Si estamos nosotros o si estamos viajando los hermanos encargados, se somos nós que estamos lá, é a nós, se não os irmãos que ficarem lá responsáveis, y comentarle la palabra que entiende que le ha venido. e comentar com eles a palavra que entende que lhe veio da parte de Deus. Si nosotros con mi esposo o los encargados de la iglesia vemos que es una palabra para darla, que entendemos en el espíritu que hay que darla, Se nós entendemos que essa palavra, entendemos pelo Espírito Santo que essa palavra é uma palavra para ser dada, la direccionaremos. nós então iremos orientar para isso acontecer. Pero si no, si entendemos que es una palabra de ilusoria, Mas se nós entendemos que é uma palavra que não é correta para ser dada, también la direccionaremos. nós também vamos dar orientações de como devemos fazer. Nosotros debemos entender que si yo traigo una palabra a mis pastores, Nós devemos entender que se eu trago uma palavra aos meus pastores, ellos van a tener la sabiduría para decirme cuándo, cómo o si no es el momento de darla. eles vão ter a sabedoria de como, quando e se não é o momento mesmo para dar essa palavra. ¿Por qué? Porque yo puedo desconocer la realidad Por quê? Porque eu posso estar a desconhecer alguma realidade que está na igreja y simplemente vivo por emociones. e simplesmente posso estar a mover-me por uma emoção. Si tú tienes un corazón de acuerdo al corazón de Dios, Se tu tens um coração de acordo com o coração de Deus, tú vas a decir, yo cumplí delante de Dios, tu vais dizer, ok, eu fiz a minha parte diante de Deus. mis pastores son responsables ahora de esa palabra. Os meus pastores, agora que já sabem, eles são os responsáveis por essa palavra. Pero si tú tienes el orgullo propio de decir Dios me fala, Mas se tu és orgulhosa e dizes, não, Deus me fala, entonces te enfadarás. então vais ficar zangado, zangada. Y lo único que causarás es un problema. E a única coisa que vais causar vai ser um problema. Tú tienes que aprender que el primer detalle que un intercesor tiene que tener es sujeción. Tu tens que entender que o primeiro requisito que um intercessor deve ter é estar sujeito. Si no eres sujeto ni eres enseñable, Se tu não estás sujeito e se também não és ensinável, no te puedes ni atrever a abrir tu boca con una palabra o una visión o un sueño. nem sequer te devias de atrever a abrir a tua boca com uma palavra, com um sonho. Porque debemos aprender lo que es la sujeción. Porque devemos aprender aquilo que é a sujeição. Cuando hay un rebelde dice, aquí no aman, no me aman a mí, se enfada.
Quando uma pessoa está rebelde por causa deste tipo de situações, para dizer, aqui não me amam, não me deixam falar. Lo primero que dicen, no me dejan desarrollar mi A ministerio. primeira coisa que vão dizer, não me deixam desenvolver o meu ministério. Aquí no quieren que la iglesia cambie. Aqui não querem que a igreja mude. No quieren que los dones sean manifiestos. Aqui não querem que os dons sejam manifestos. Mira, hay alguien que te puedo decir que ama más que nadie a la iglesia. Olha, eu te vou dizer uma coisa. Há alguém que ama mais do que qualquer pessoa a igreja. Y ese es el Señor. E esse é o Senhor Jesus. Pero hay vidas que Dios ha puesto al frente de la iglesia, Mas há vidas que Deus tem colocado na frente da igreja, que son tus pastores, que são os teus pastores, que ellos han levantado la iglesia, que eles levantaram a igreja, han trabajado en la iglesia, trabalharam na igreja, siguen cuidando la iglesia, continuam a cuidar da igreja, oran por la iglesia, oram pela igreja, luchan por la iglesia. lutam pela igreja. ¿Tú te piensas que no van a querer que la iglesia sea ministrada? E tu achas que eles não vão querer que a igreja seja ministrada? Pero ellos quieren el orden también. Mas eles desejam também que haja uma ordem. Por eso te van a direccionar de la mejor forma. Por isso é que eles te vão orientar da melhor maneira. En muchos casos, Em muitos casos, hay gente que recién llega a la iglesia há pessoas que estão recém-chegadas às igrejas y se siente el último Coca-Cola del mundo, e se sentem a última bolacha do pacote. o el ombligo, Ou então o umbigo do mundo, el centro, o centro. y quieren que de pronto todo el mundo gire alrededor. E querem que tudo gire à sua volta. No. Tú como intercesor, como alguien que está delante de Dios, tienes que ser humilde. Não, tu como intercessor diante de Deus, tu tens que ser humilde. Y siempre tienes que pensar que tú has venido a entrar en las labores de otros. E tu tens que estar sempre ciente que tu chegaste e entraste no trabalho que outros já estão a fazer. Por lo tanto, no permitas que el orgullo se te levante. Por isso, não permitas que o orgulho venha ao de cima. Otra de las cosas que quiero ver en este momento Outras das coisas que eu quero olhar com vocês neste momento es sobre la guerra espiritual. é sobre a guerra espiritual. Tenemos delante dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Existem dois grandes reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Y es importante comprender que tenemos batallas que enfrentamos. E é importante que nós percebamos que nós temos guerras que estamos a travar. Y en medio de esa confrontación, el Señor levanta hombres y mujeres para que estén batallando. E no meio dessa guerra, dessa confrontação, Deus levanta homens e mulheres para estarem a guerrear. Satanás es acusador de los hermanos. Satanás é o acusador dos irmãos Persigue a los hermanos e persegue os irmãos y levanta oposición contra el pueblo de Dios. e levanta a oposição contra o povo de Deus. Y es ahí donde los guerreros tienen que levantarse para luchar en esa oposición. E é aí que os guerreiros têm que se levantar para lutar contra essa oposição. La oración por hacerles una escenificación, es un primer paso. A oração, para vos dar uma ilustração, a oração é como se fosse um primeiro passo, Mojándote los pies en el agua. molhando assim os pés na água. La intercesión es un paso más donde tú ya te mojas un poco más. A intercessão é um passo mais à frente, onde tu já te molhas mais um bocadinho. Y la guerra espiritual es meterte mucho más profundo. E a guerra espiritual é entrar muito mais profundo. Por lo tanto, tú Así no que- puedes entrar en una guerra espiritual si tu vida no está en orden. Assim que tu não podes entrar numa guerra espiritual quando a tua vida primeiro não está em ordem. Porque tendrás que guerrear cuerpo a cuerpo contra Satanás. Porque vais lutar corpo a corpo contra o inimigo. Tenemos que entender que tenemos que estar bien espiritualmente, Então a primeira coisa que temos que perceber é que nós devemos estar bem espiritualmente. fortalecidos, Fortalecidos. y tenemos que ser vidas que anden en santidad. E temos que ser vidas que andam em santidade. Porque Satanás sabe cómo tú caminas Porque también. Satanás sabe perfeitamente como tu andas. Una vez estábamos en una campaña del hermano Anacondia
Uma vez estávamos em uma campanha do evangelista Anacondia. Un gran predicador que cuando él pronuncia la palabra de Jesús, los endemoniados caen al suelo. É um grande evangelista que Deus usa, e quando ele prega a palavra de Deus, os demônios se manifestam e fazem cair Y pessoas ao estábamos chão. atendiendo gente en un lugar, los endemoniados. E nós estávamos a atender aqueles endemoniados que vinham em um outro lugar. Y éramos 3 compañeros que estábamos trabajando en E mi éramos grupo. 3 colegas que estávamos a trabalhar em grupo. Y en un momento traen una persona endemoniada E houve um momento que entrou uma pessoa endemoniada, y uno de mis compañeros comienza a reprender al demonio. e um dos meus colegas começou a repreender Satanás. Cuando esta persona endemoniada hace así y le dice, ¿qué me dices tú a mí? E essa pessoa endemoniada então virou-se para ele e disse assim: o que estás para aí a dizer a mim, tu? Si tú tienes una mujer de forma paralela a tu casa. Se tu tens uma amante que não é a tua mulher. Hacía 11 años que el hombre tenía una mujer paralela con hijos también y nadie lo sabía. Já há 11 anos que ele tinha uma outra mulher com filhos, uma outra família paralela, digamos assim, e ninguém sabia. Se puede imaginar que eso fue impresionante. A mí me impresionó. Podem imaginar o impressionante que isso foi. Eu fiquei mesmo impressionada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir a pelear contra el diablo si nosotros estamos del lado del Porque diablo. nós não podemos pelejar contra o diabo se estamos do lado do diabo. Imposible. Tú Es tienes que imposible. estar, no te metas en guerra espiritual si tú no estás bien. Não te metas em guerra espiritual se tu próprio não estás bem. Porque algunos creen que es decir, fuera Satanás, fuera Satanás. Porque fuera. alguns dizem que é só dizer: vai-te embora, Satanás, vai-te embora, Satanás. No, 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 no. Eso no es cuestión de grito. Não eso, é uma questão de gritar. eso es cuestión de unción. É questão de unção. Y la unción viene cuando hay un respaldo en una vida. E a unção vem quando há santidade numa vida. Cuando hay un intercesor que clama, que busca al Señor, Quando é um intercessor que clama e que procura o Senhor. que tiene una vida de integridad delante del Señor, Que tem uma vida de eternidade diante do Senhor. hay un respaldo. Aí sim há um respaldo. Tú puedes decir, Señor, que reprende a Satanás sobre esto, pero no ponerte cara a cara si no estás bien. No lo hagas. Tu podes repreender a Satanás, mas não quando não estás bem. Não fazes isso. Cuida tu vida, Cuida da tua vida porque primeiro. puede ser un problema. Porque isso pode ser um grande Busca problema. ayuda con tus pastores. Procura ajuda com os Com teus tus pastores, líderes. com os teus líderes. Cuando nosotros pensamos en la guerra espiritual, y con esto ya voy terminando esta primera parte, Quando nós pensamos na guerra espiritual, e com isto eu já vou terminando esta primeira parte, nosotros decimos, Señor, quiero más unción para enfrentarme al enemigo. e nós dizemos: Senhor, eu quero mais unção para enfrentar meu inimigo. Pero he de decirte Mas eu quero te dizer que el carácter del intercesor que o caráter do intercessor es el que sostiene la unción. é aquele que vai suster a unção. La unción no reposa sobre cualquiera, A unção não cai sobre qualquer pessoa. reposa sobre vidas que están siendo trabajadas por Dios, Ela vai pousar sobre vidas que estão a ser trabalhadas por Deus, vidas que están buscando cambiar para la gloria de Dios, vidas que estão a procurar mudar para a glória de Deus, vidas que contribuyen en la iglesia para la unión de la iglesia, vidas que contribuem na igreja para a união da igreja, vidas que están queriendo fortalecer la iglesia y no destruirla. vidas que estão a querer fortalecer a igreja e não destruí-la. Es necesario que entendamos que la guerra espiritual es muy delicado, hermanos. É preciso que nós entendamos que a guerra espiritual é algo muito delicado. Dios llama a las vidas para que estemos en la brecha, E Deus chama vidas para que estejam na brecha. pero es necesario que hagamos bases sólidas. Mas é necessário que nós tenhamos alicerces sólidos. Y en la segunda parte estaré hablando de alguna de esas cosas que hacen la base sólida. E nesta segunda parte, daqui a bocadinho, nós vamos ter um pequeno intervalo, podem tomar um cafezinho, voltamos e nós vamos falar dessas bases sólidas para o intercessor. Les expliqué que es como dar 3 etapas distintas. E eu expliquei que nós podemos estar em 3 etapas ou 3 fases diferentes. Y puede ser que sea un buen intercesor, E pode ser que tu sejas um bom intercessor, pero que no quieras entrar en ese campo de guerra espiritual. mas que tu não queiras entrar mesmo no campo de guerra espiritual.
Pero sea una cosa o sea la otra, Mas seja uma coisa ou outra, hay algo muy importante que es cómo es tu vida espiritual há uma coisa muito importante, que é como está a tua vida espiritual. y cómo está tu vida natural. E como está a tua vida natural, do dia a dia. Un intercesor, alguien que está clamando por otros, Intercessor, ou seja, alguém que está a clamar por outros, tiene que ser una vida que busca la santidad. tem que ter uma vida que procura a santidade. Sin santidad nadie verá al Señor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tiene que ser alguien que cierre las puertas a la iniquidad. Tem que ser alguém que feche as portas para a iniquidade. Imagínese un intercesor que le gusta estar mirando mujeres ajenas, E imagina intercessor que gosta de olhar para as mulheres que não são as suas. o mujeres que son intercesoras y miran maridos ajenos. Ou mulheres que são intercessoras e olham para os maridos das outras. Y después se pone a clamar, oh Señor. E depois põe-se logo a clamar: "Oh Senhor!" Necesitamos vivir vidas de santidad. Nós precisamos de viver vidas de santidade. Cerrar todas las puertas que el enemigo quiere entrar. Fechar todas as portas pelas quais o inimigo quer entrar. Tu testimonio O teu testemunho debe ser un testimonio que la gente diga, este tiene olor a fragancia al Señor. deve ser testemunho que as pessoas olhem para ti e digam: esta pessoa tem a fragrância de Jesus. Tiene que ser alguien que la gente diga, esta persona es una persona leal. Tem que ser testemunho que as pessoas olhem para ti e digam: não, esta é uma pessoa leal. A veces dicen de ciertos evangélicos, para ser evangélico como este, E alguns olham para alguns evangélicos e dizem: olha, para ser como este evangélico, me melhor quedo não ser. como estoy, Eu fico como estou melhor. porque no dan un buen testimonio. Porque não têm bom testemunho. Pero nosotros necesitamos tener un buen testimonio. Mas nós precisamos de ter bom testemunho. Tenemos que tener un respaldo de nuestra vida. Nós temos que ter respaldo na nossa vida. Respaldo é, ajudem-me, malta de espanhol. Un apoyo, sí. Apoio, respaldo, sim, é respaldo, né? Obrigado. É respaldo. É? Sim, ou uma aprovação de Deus, exatamente. Perdón por complicar. Não. Eu é que já estou enferrujada. Un intercesor, un guerrero, alguien que busca a Dios, no puede ser un chismoso. Intercessor, alguém que procura a Deus, não pode ser alguém que gosta da fofoca. No sé si ustedes conocen aquí la fofoca. Não sei se vocês conhecem aqui a palavra fofoca. Fofoca. Un intercesor no puede andar fofocando. Intercessor não pode andar a fofocar, a murmurar, né? A veces decimos, quiero que me cuentes algo para estar orando. Eu quero que tu me contes algo só para orarmos. Pero mentira. Mas é mentira. Es para enterarse lo que le pasa al otro. Tu queres enterar-te, tu queres saber o que está a acontecer com o outro. Mira, si tú eres un verdadero intercesor, Olha, se tu és verdadeiro intercessor, Dios te puede revelar lo que le pasa al otro Deus pode te revelar o que está a acontecer com o outro. sin que te lo cuente. E ninguém tem que te contar. Puede ser que alguien diga, te pido oración por la esposa del pastor. Pode ser que alguém venha e diga: olha, eu te peço orações pela esposa do pastor. Y nosotros decimos, ¿y qué le pasa E a nós la dizemos: esposa o que del está a passar pastor? com a esposa do pastor? Pero ¿qué te importa lo que Mas le a ti o que te pase? importa o que está a acontecer? Hay vidas que vienen y dicen, mira, voy a contarte algo, pero es para que estés orando Há pessoas que vêm até solamente. nós que nos dizem: olha, vou te contar uma coisinha, mas é só para orarmos. Y en realidad es para fofocar. Mas na realidade o que querem é murmurar, é fofocar sobre No essa te situação. metas en esa área, Não te metas nessa área, porque esa área debilita tu vida como intercesor. porque essa área vai limitar a tua vida como intercessor. No seas murmurador. Não sejas murmurador. El murmurador es el que habla a escondidas
O murmurador é aquele que fala às escondidas lo que no se atreve a decir cara a cara. aquilo que não tem a coragem de dizer-te na cara. Usted conoce a gente que hace... Vocês conhecem essas pessoas que estão a falar e começam... Vienen al culto, el pastor dice, vamos a levantar una ofrenda. Vêm ao culto e, por exemplo, o pastor diz, olha, vamos levantar uma oferta. Y dice, otra vez E ele diz, ofrenda. outra vez. Dice, vamos a hacer ayuno. Vamos fazer jejum? Otra vez Outra ayuno. vez o jejum. Siempre está, Sempre estão ali. no construyen, Não destruyen. constroem, destroem. No seas alguien así, Não sejas alguém assim. porque la unción de Dios no reposa sobre esa Porque a vida. unção de Deus não repousa sobre ti, sobre a tua vida. Tú puedes tener una opinión distinta Tu podes ter uma opinião diferente. porque eres diferente, Porque tu és diferente. pero tienes que pensar que no tienes que entrar en la murmuración. Mas tens que pensar que não deves entrar nessa murmuração. Yo conozco al Señor desde muy jovencita Eu conheço o Senhor desde muito jovem y me crié con mis pastores como padres espirituales. e eu cresci com os meus pastores como pais espirituais. Y una vez mi pastor estaba haciendo algo en la iglesia, estaba organizando la iglesia de una forma que a mí me parecía que no tenía que ser así. E uma vez eu vi que meu pastor estava a organizar algo na igreja que eu achei que não devia ser assim. Y no comenté a nadie, pero me puse a orar. Mas não lhe comentei nada a ninguém, só comecei a orar. Y el Señor me habló y me dijo, E o Senhor me falou e me disse: cuando tú tengas tu propia iglesia, quando tu tenhas a tua própria igreja, vas a hacer las cosas como tú quieras. tu farás as coisas como tu quiseres. Pero ahora lo respetas al hermano Oscar, Mas agora vais respeitar ao irmão, a tu pastor. ao teu pastor. Y sabe una cosa, cuando he tenido la propia iglesia E sabes uma coisa? Quando eu já tive a própria igreja para pastorear, para pastorear, he cometido 7 veces más los errores que mi pastor. cometi 7 vezes mais erros do que o meu pastor. Porque es así, hermanos. Porque é assim, irmãos. Es fácil hablar de lo que hacen los demás. É fácil falar do que fazem os outros. Pero cuando tú eres parte de la obra, Mas quando tu és parte da obra, no andas murmurando, não vais andar a murmurar, colaboras, mas vais colaborar, trabajas. trabalhas. Y si tienes algo que hablar, lo hablas de frente. E se tens alguma coisa a dizer, fala cara a cara, fala, mas na cara. Pero con una altitud, con una actitud adecuada. Mas com uma atitude adequada. Hay gente que dice, yo no grito cuando hablo, Há pessoas que dizem, mas eu não grito quando falo. pero dan unas puñaladas Mas eles são como facadas quando falam. que entran. Sé Que entran. educado. Cuida a tus pastores. Cuida aos teus pastores. Porque si tú estás en un ministerio de intercesión o de oración, Porque se tu estás a exercer um ministério de oração e intercessão, tú tienes que cuidar la espalda de ellos. tu tens que cuidar as costas deles. No tienes que exponerlos a comentarios que no corresponden. E não deves expô-los a comentários que não correspondem. Ni a tus pastores, Nem aos teus pastores, ni a tu iglesia. nem à tua igreja. Cuida tu iglesia. Cuida a tua igreja. Dile que está al lado tuyo, cuida la iglesia. Diz aquele que está ao teu lado, cuida a igreja. Pero mire, se lo perdono porque algunos dijeron, cuida la iglesia. Olha, eu vou perdoar-vos, porque eu vi alguns a dizer, cuida a igreja. Pero míralo al que está al lado tuyo y dile, cuida la Mas olha iglesia. outra vez e diz, cuida a igreja. Ajá. Alguien que quiere ser un intercesor, que quiere estar donde que tenga unción de Dios, Alguém que quer ser um intercessor com unção de Deus, tiene que ser alguien sujeto a las autoridades. tem que ser alguém que está sujeito à autoridade. ¿Cuándo se ve si una persona es sujeta a las autoridades? Quando é que tu vês que uma pessoa realmente está sujeita à autoridade? Cuando tu autoridad te dice algo que a ti no te gusta. Quando a tua autoridade te diz algo que tu não estás a gostar. Porque cuando te dice, qué lindo, que todo bien, Porque quando essa pessoa está a dizer, ai que bonito, está tudo fantástico, muito bem. tú dices, qué
guay, qué Tu bien. dizes que é fixe. Ajá. Pero cuando te dice algo que a ti no te gusta o te corrige, Mas quando te é dito algo que tu não gostas e que está a corrigir, es ahí donde se ve la sujeción. é aí onde tu vês a verdadeira sujeição. Si yo me Se eu fico Ajá, revoltado, me enfado, ajá, o si digo, tengo que aprender aún más. ou então eu digo, não, eu tenho realmente que aprender mais alguma coisa. Porque alguien que quiere ser una persona que esté intercediendo, buscando al Señor, Porque alguém que quer interceder e procurar ao Senhor na oração tiene que ser enseñable. tem que ser alguém ensinável. Siempre estar aprendiendo. Sempre estar a aprender. Como ya dije, no ser fantasioso. E como eu já disse, não ser alguém que é muito fantasioso. Vivir de sueños, vivir de visiones. Viver só de sonhos, visões. Tiene que ser alguien que sea humilde Tem que ser alguém humilde. y no con apariencia de piedad. E não com a aparência de piedoso. Porque algunos piensan que ser humilde es, oh, no puedo Porque hablar. alguns pensam que ser humilde é só falar assim, oh, No puedo decir más nada porque estoy así. não posso dizer mais nada. Pero por dentro tienen una... Mas por dentro, El orgullo se sube cada rato. o orgulho aflora, não é? Cada momento. Y de pronto el que era tan humilde E de repente aquele que era tão humilde anda ahí diciendo y sintiendo y necesitando que se le reconozca siempre. a dizer e sentindo que ser reconhecido a toda hora. Pero el que es humilde Mas aprende a estar a los pies del Señor. Mas aquele que é humilde aprende a estar aos pés do Senhor. Y muchas veces es mejor perder para ganar. Muitas vezes é melhor perder para ganhar. Aún en detrimento propio, Ainda que nós saiamos prejudicados com isso. pero es necesario aprender Mas é necessário aprender a ser humilde. a ser humilde. Cuando tú veas que necesitas que te reconozcan en algo, Quando tu vejas que estás com uma necessidade muito grande de ser reconhecido, date 2 golpes olha, dá-te assim par de estalos y reacciona. e reage, se faz favor. Porque alguien que está queriendo estar delante de Dios intercediendo, Porque alguém que quer realmente estar a interceder diante de Deus tiene que ser una persona lo suficientemente humilde. tem de ser uma pessoa suficientemente humilde. Tiene que ser una persona que sea una buena administradora. Tem que ser uma pessoa que seja boa administradora. Una persona que está en un ministerio de intercesión o que está en un ministerio de oración Uma pessoa que está no ministério de oração e intercessão no puede ser alguien que tenga deudas pendientes, não deve ser alguém que tem dívidas pendentes. deudas que no pueda pagar. Dívidas que não pode pagar. Porque tú puedes sacar un crédito que tú sabes que vas a pagar. Porque sim, é verdade, nós podemos pedir um empréstimo que vamos conseguir pagar, Pero hay veces que nos metemos en créditos que nosotros sabemos que no podemos pagar. mas por vezes há pessoas que se metem em despesas de coisas que não vão conseguir pagar. O que le estás pidiendo prestado dinero a los hermanos de la iglesia. Ou que começas a pedir emprestado aos irmãos da igreja. Nunca hagas eso. Nunca faças isso. Porque tu testimonio está en juego. Porque o teu testemunho está em jogo. Si tú no puedes pagar, quedarás mal y tu testimonio estará mal. Se tu não vais conseguir pagar, depois vais ficar mal e o teu testemunho também estará em jogo. No te envuelvas en negocio con los hermanos. Não te envolvas em negócios com os irmãos, Porque te atan las manos esos negocios porque amarram as tuas mãos. y siempre hay alguien de los dos que se ofende por una causa. E se há alguém dos dois que se ofende por algum motivo nessa associação, Se enfadan ficam zangados y después se cortan las relaciones. e depois o relacionamento com irmãos corta-se. Y el intercesor está orando pero le debe a todo el mundo. E o intercessor não pode estar orando e dever a todo mundo. El intercesor tiene que tener testimonio. O intercessor tem que ter testemunho.
Un intercesor no puede ser un ladrón. Intercessor não pode ser um ladrão. Y nosotros, si yo te pregunto, ¿cuántos de aquí son ladrones? E eu, se perguntar agora aqui, quantos que estão aqui são ladrões? Me dirían, no. Vocês vão dizer, não. Pero ¿cuántos de ustedes no están dando sus diezmos? Mas quantos de vocês não estão a dar o dízimo? No quiero mirar. Eu não quero olhar. La palabra de Dios dice A palavra de Deus diz que cuando nosotros no damos nuestros diezmos, que nuestras quando nós ofrendas, não damos os nossos dízimos e ofertas, estamos robando. estamos a roubar. Y si yo me pongo a orar y interceder delante del Señor, E se eu me ponho a orar e a interceder diante de Deus, tengo que tener mis manos limpias. eu tenho de ter as minhas mãos limpas. Tengo que tener un desprendimiento en mi parte económica. Eu tenho que ser desprendido com a parte econômica, financeira. Algunos están tan cogidos de su cartera Alguns têm a carteira tão bem agarradinha. que todo viene bien en la iglesia hasta que se levanta la ofrenda. Que? Que todo viene bien en la iglesia, en el culto, hasta que se levanta Que la tudo ofrenda. está maravilhoso no culto até que começa a passar o cesto da oferta. O hasta que se hace un pedido de colaboración. Ou quando se faz um pedido especial para colaborar. El intercesor no puede tener molestias en su comunión con Dios. O intercessor não pode ter impedimento ou obstáculos no seu relacionamento com Deus. Tiene que ser alguien que sea cumplidor en sus diezmos y en sus ofrendas. Tem que ser alguém que cumpra com os seus dízimos e ofertas. Y no dar sus diezmos, tengo que dar porque el pastor E me va a não dar echar. o dízimo dessa maneira. Ajá. Tengo que dar con gozo y alegría. Mas eu tenho que dar com gozo e com alegria. Gracias, Señor, por lo que tú me has provisto. Obrigado, Gracias. Senhor, por aquilo que tu me tens dado. Pero a veces decimos, Mas às vezes dizemos, debemos aprender que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. devemos aprender que o Senhor é o nosso pastor e nada Y nos si tú faltará. oras porque Dios le supla a otros, ¿tú piensas que Dios no te puede suplir a ti? E se tu oras para que Deus providencie aos outros, então Deus não te pode providenciar a ti? Otra de las características que un intercesor tiene que tener es ser transparente, Uma outra característica que o intercessor deve ter é ser transparente, que se pueda ver a través de él, que se possa olhar através dele, que tus líderes puedan confiar en ti, que os teus líderes também possam confiar em ti, sin doblez, sem doble ânimo, doble ánimo. falsidade, sin falsedades, sin falsedad, sin ese sentimiento de, me parece que, sem que tenham aquele sentimento de eu não acho que. tiene que ser alguien transparente. Tem de ser alguém transparente. Otra de las bases para un intercesor en su carácter tiene que ser alguien libre de ambición de cargos. E outra característica de um intercessor é alguém que seja livre de ambição por cargos. Si te gusta aparecer y que te hagan honores, no tienes que ser intercesor. Se tu gostas de aparecer e que te façam muitas honrarias, é melhor não ser intercessor. Porque el intercesor es lo que le dije antes, está en el secreto. Porque o intercessor é aquele, como já disse antes, que está no secreto do seu quarto. Otra de las cosas que un intercesor en su carácter no tiene que tener es Algo que um intercessor não deve ter no seu caráter é ser separatista. ser alguém que promove a divisão. Hay gente que hace sus propios grupos Há pessoas que fazem os seus próprios grupinhos y se olvidan de que están construyendo el reino de Dios. e se esquecem que estão a construir o reino de Deus. Piensan y construyen su vida como si construyen el reino propio. Então elas constroem a sua vida como se fosse o seu reino, o reino próprio delas. Hacen amiguismos E fazem grupinhos de amigos. y de pronto andan para un lado, para otro, todos cotillando ahí mismo, juntos. E de repente anda sempre um grupinho junto, cochichando, não é? De um lado para o outro. Si tú eres un intercesor, tú te brindas a toda la iglesia. Se tu és verdadeiro intercessor, tu te vais oferecer a toda a igreja. Si tú ves que hay grupos que se hacen individuales,
Se tu vês que há grupos muito separatista, sim, que promovem a desunião, tú tienes que hablar con tus pastores y ellos te direccionarán. e tu tens que falar com os teus pastores e eles vão te orientarem nisso. Pero no caigas en hacer grupos porque tú necesitas de gente para que te levante la autoestima. Mas não caias nisso de fazer um grupinho porque tu precisas de pessoas que te vão elevar a tua autoestima. Otro de las cosas que necesitamos en nuestro carácter como intercesor, Outra das coisas que nós precisamos no nosso caráter como intercessores un intercesor tiene que ser sano emocionalmente, é sermos emocionalmente saudáveis, libres de ataduras del pasado. livres de amarras do passado. Hay gente que ha tenido, como hoy decía mi esposo, ha tenido experiencias en su pasado Há pessoas, como o meu esposo disse hoje, que teve experiências no passado y hoy día siguen arrastrando la amargura, e hoje em dia ainda arrastram a amargura, conflictos emocionales, conflitos emocionais, pensamientos destructivos pensamentos destrutivos y viven atados a las experiencias traumáticas del pasado. e vivem amarrados a experiências traumáticas do passado. El Señor quiere que seas libre para clamar por libertad para otros. O Senhor quer que tu sejas livre para poder clamar com liberdade para outros. Tienes que buscar ayuda para que te ayuden a sanar esas áreas que están enfermas. Tu precisas de procurar ajuda para que sejas ajudado para seres sarado nessas áreas. Porque es como que llevases un peso atado a tu cuerpo Porque é como se tu, na verdade, levasses um peso que está amarrado ao teu corpo y vas arrastrando los pies. e vas arrastando os pés. Cuando tenemos ataduras emocionales con el pasado, Quando nós temos amarras com o passado, ese es un problema que nos hace un peso y no nos deja vivir libre. é um problema que nos causa peso e não nos deixa viver livres. Si estás enfadado con tu familia, Se estás zangado ou zangada com a tua família, tienes que arreglar las cuentas. tu tens que arranjar essas contas. Porque una vida enfadada no es escuchada por Dios. Porque uma vida Con enfado en su vida. zangada ou amargurada não é ouvida por Deus. Imagínense que yo estoy enfadada con mi esposo en algún momento. Imagina que eu estou zangada com o meu esposo em algum momento, Que hemos discutido discutimos y de pronto yo me pongo a orar. Oh Señor, tú sabes, soy tu sierva. e de repente eu começo a orar e dizer: "Oh Senhor, tu sabes, eu sou a tua serva." ¿Tú crees que esa oración puede llegar a la presencia del Señor? Tu achas que essa oração pode chegar à presença do Senhor? Porque mi amargura me hace orar, Señor, que bajes fuego del cielo y lo Porque consuma. a minha amargura vai me fazer orar: Senhor, que deixa do fogo do céu e consuma o meu marido. Porque estoy enfadada. Porque estou zangada. ¿Tú te crees que ese es un buen orar de un Tu intercesor? achas que isso é uma boa maneira de orar para um intercessor? Y algunos dicen, no, con mi esposo yo no me enfado. E vocês dizem: não, eu não fico zangada nunca com meu esposo. Pero ¿cuántas veces te has enfadado con tu suegra? Mas quantas vezes tu ficas zangada com o teu sogro ou tua sogra? Y cuando vas a orar, esa oración está ahí E obstaculizada. então, quando vais orar, essa oração fica ali, encontra um obstáculo. Dice la palabra del Señor que cuando tú vas al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Diz a palavra de Deus que quando tu vas ao altar e te lembras que um irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, que tu o magoaste, dejes la ofrenda y te reconcilies. deixe primeiro a oferta e vai te reconciliar primeiro. Y si en ese caso que el hermano tenga algo contra mí, tengo que arreglar cuentas, E nesse caso, que o irmão tem alguma coisa contra mim, eu tenho que arranjar essa situação, consertar. ¿cuánto más si yo tengo algo contra alguien? Então imagina quanto mais se eu tenho alguma coisa contra alguém. ¿Cuántas veces tenemos rencor por nuestros jefes, nuestras jefas? Quantas vezes nós sentimos amargura, ressentimento, rancor pelo nosso chefe, nosso patrão?
por hermanos de la iglesia que nos han molestado actitudes. Até por irmãos da igreja que nos magoaram com atitudes. Tú tienes que ser libre de eso para orar con libertad. Tu tens de ser livre disso para poder orar com liberdade. Si no, será un obstáculo delante de ti, delante del Señor, y no podrás orar adecuadamente. Senão vai ser mesmo um obstáculo entre ti e Deus. Não vais conseguir orar eficientemente. Otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que el carácter del intercesor tiene que ser alguien que busque luchar contra sus pensamientos dañinos. Uma das características que também tem que ser de um intercessor é que sempre procure lutar contra os pensamentos maus, não é? Que possam magoar, que venham pensamentos negativos que venham à sua mente. Dice la palabra del Señor que debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Diz a palavra de Deus que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Jesus. Cuando vienen pensamientos a tu mente que no construyen tu vida, Quando vêm pensamentos à tua mente que não estão a construir a tua vida, hay que sacarlos, nós temos que os tirar da nossa mente. porque ese pensamiento, si tú lo dejas unos días, Porque se tu deixas que esse pensamento fique ali durante uns dias, se vuelven fortalezas. eles vão se transformar em fortalezas. Hay gente que es muy celosa Há pessoas, por exemplo, que são muito ciumentas. y de pronto ve que a su esposo o a su esposa o a su novio le suena el teléfono. E de repente vem que o esposo, a esposa, o namorado toca o telefone. Plim. Y dice, ¿quién será que le escribe? E então pergunta-se, quem é que está a escrever a essa pessoa? Quem é que está a mandar mensagem? ¿Será alguna mujer? ¿Será algún varón? Depende de quién sea, hombre o mujer. Será alguma mulher? Será um homem? Depende de quem for. Y empieza a pensar, ¿y por qué le escribirá? E começas a pensar, mas por que ele manda mensagem? Y empieza a dar vuelta en su E cabeza. começa a dar voltas na cabeça. Y empieza a ser una fortaleza. E começa essa ideia a ficar como uma fortaleza. Y empieza a controlarlo o a E então controlarla. começa a controlar o cônjuge, o que Sí. for. Y empieza, hay que cortar antes que eso avance. Então, nós devemos cortar esse pensamento antes que isso avance mais. Esto es un ejemplo de cómo se forman las fortalezas en nuestra mente. Isto é um exemplo de como é que se formam as fortalezas na nossa mente. Y nosotros todo pensamiento dañino que nos hace Então, daño, todo pensamento que nos faz mal, que nos aparta de la comunión de los hermanos, que nos vai afastar da comunhão com os outros irmãos, que no nos deja vivir en santidad, que não nos deixa viver em santidade, que no nos deja vivir la plenitud del Espíritu, que não nos deixa viver na plenitude do Espírito, que no nos deja tener comunión con Dios. que não nos permite ter comunhão com Deus, Todo lo que sea de daño para nuestra vida espiritual y natural, tudo que cause dano à nossa vida natural e espiritual, tenemos que sacarlo. nós temos que o tirar. Tenemos que trabajar en nuestro carácter como intercesores. Temos de trabalhar no nosso caráter como intercessores. Otra de las cosas que debemos entender es que debemos desarrollar un caudal de amor especial como intercesores. Nós devemos entender que como intercessores nós devemos desenvolver fluir muito especial de amor. Como intercesores. Porque si yo no amo, no puedo orar por otros. Porque se eu não amo, eu não posso orar por outros. El intercesor es aquel, como les dije antes, que se olvida de sí mismo. Então, o intercessor é aquele que se esquece de si mesmo y que se dedica a orar por otros. e que vai dedicar-se a orar por outros. Si yo no tengo amor, nunca lo podré hacer. Se eu não tenho amor, eu não vou conseguir fazer isso. Tenemos que aprender que el amor es desprendimiento E temos que aprender que o amor é nós nos desprendermos. y es valorar al otro más de lo que nos valoramos nosotros mismos. E é valorizar o outro mais do que aquilo que nós nos valorizamos a nós. Muchas otras cosas le podría hablar sobre el carácter del intercesor. Olha, eu poderia falar muitas outras coisas mais sobre o caráter do intercessor, Pero te digo esto en esta tarde. mas eu quero te dizer isto nesta tarde. Hemos sido llamados
para una gran tarea. Nós fomos chamados para uma grande tarefa. La iglesia te necesita. A igreja precisa de ti. Tus pastores necesitan que tú les cubras en oración permanentemente. Os teus pastores precisam que tu possas cobrir eles com oração permanentemente. La iglesia necesita que tú estés orando por cada hermano, por cada situación. A igreja precisa que tu estejas a orar por cada irmão, por cada situação. El país necesita que tú estés orando. O país, Portugal, precisa que nós estejamos a orar. Hay tantos motivos por los que estar orando. Há tantos motivos para nós orarmos. A veces puede ser que ni sepamos cómo hacerlo. Às vezes pode ser que nem saibamos muito bem como o fazer, Pero la palabra de Dios dice que el que tiene falta de sabiduría, mas a palavra de Deus diz: aquele que tem falta de sabedoria, pídala a Dios peça a Deus, y Él dará que a abundantemente. todos dá e não lança em rosto. Iglesia del Señor, la palabra dice en Colosenses 3:17, Igreja do Senhor, a palavra diz em Colossenses 3:17, y todo lo que hagáis, e tudo que façais, de palabra o de obra, de palavra ou de obra, hacedlo como para el Señor. fazei como para o Senhor. Y en otra versión de la Biblia dice, siempre dediquen al Señor Jesús Em outra versão da Bíblia diz: sempre dediquem ao Senhor Jesus todo lo que digan tudo aquilo que vão dizer y lo que hagan. e tudo aquilo que vão fazer. En este tiempo, el Espíritu Santo quiere más que nunca E nestes tempos que estamos a viver, o Espírito Santo quer mais do que nunca levantar hombres y mujeres levantar homens e mulheres que hagan vallado. que se coloquem na brecha. que se coloquem na brecha. Hombres y mujeres que estén clamando por otros, Homens e mulheres que estejam a clamar por outros, pero que tengan su cabeza bien ubicada, mas que tenham a cabeça no seu lugar, basados en la palabra del Señor, com base na palavra do Senhor insertados en la iglesia, e enxertados na igreja, llenos del Espíritu Santo, cheios do Espírito Santo, porque Dios quiere una iglesia avivada con su Espíritu porque Deus Santo. quer uma igreja avivada com o seu Espírito. Tiene que ser vidas que en su intimidad busquen al Señor Tem de ser vidas que procurem o Senhor na intimidade y permanecerán de pie delante del enemigo. e permanecerão de pé diante do inimigo. Tú tienes que ser alguien que anhele la llenura del Espíritu Santo sobre tu Tu vida. tens de ser alguém que deseja estar cheio do Espírito Santo. Habrá momentos donde el intercesor ni palabras ya tendrá de estar clamando delante del Señor. Sabes, haverá momentos em que o intercessor já esteja sem palavras para interceder diante do Senhor. Pero empezará a hablar en lenguas y su espíritu se comunicará con el Mas Espíritu del aí Padre. começará a falar em novas línguas e aí o Espírito Santo vai interceder através dele. Por eso tú tienes que buscar la llenura del Espíritu Por Santo. isso é que tu e eu temos que procurar mais estarmos cheios do Espírito Santo. Tú has sido un llamado por el Señor. Tu foste chamado pelo Si hoy Senhor. estás aquí, Se tu hoje estás aqui, es porque arde en tu corazón el saber algo más é acerca de la porque intercesión. no teu coração há esse desejo de saber mais alguma coisa sobre oração e intercessão. Y el Señor se ha fijado en ti O Senhor olhou para ti para ser un instrumento útil en sus manos, para seres um instrumento útil nas tuas mãos, para usarte de acuerdo a su voluntad y ser una bendición. para usar-te de acordo com a sua vontade e ser uma bênção. Y recuerda lo que leímos al comienzo, yo he buscado entre ellos alguien que los defienda. E lembrem-se daquilo que nós lemos no início. E eu procurei entre eles alguém que os defenda, Alguien que se ponga entre ellos alguém que se coloque na brecha y que los proteja como una muralla. e que os proteja como um muro, uma muralha. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Alguém que interceda por eles para que eu não os destrua. Y dice el Señor, pero no he encontrado a nadie. Mas não encontrei ninguém.
Espero que el Señor, cuando nos mire a nosotros en esta tarde, E eu espero que o Senhor, quando esteja a olhar para nós aqui nesta tarde, pueda decir, ahí hay hombres y mujeres, possa dizer: há homens aqui e mulheres, hombres y mujeres que están deseosos de ser instrumento en mis manos. homens e mulheres que estão desejosos de ser instrumentos nas minhas mãos.